Há muito tempo, o Facebook não é apenas uma rede social. E se você não sabia disso, certamente percebeu na segunda-feira. Foi um dia complicado. Pelo menos 3,5 bilhões de usuários em todo o planeta ficaram 6 horas e meia sem acesso às plataformas do Instagram, do WhatsApp e, claro, do Facebook também. Essa paralisação dos 3 serviços ocorreu porque os sistemas das redes sociais e do aplicativo de mensagens ficaram interligados, depois que o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp. A gigante de tecnologia explicou na terça-feira que o problema foi motivado por alterações de configurações de equipamentos. Essas máquinas coordenam o tráfego de informações nas instalações da empresa. E daí, como estão interligadas, houve um efeito cascata e as 3 plataformas pararam. E muita gente também parou, particularmente aqui no Brasil. 7 em cada 10 pequenos negócios usam os canais digitais para vender. É uma tendência que ganhou força com a pandemia. Esses dados de 7 entre 10 são de um estudo feito pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E uma edição da pesquisa divulgada no começo do ano mostrou isso aqui, que 84% dos empreendedores inseridos no mundo digital usam preferencialmente o WhatsApp. Depois Instagram e Facebook vêm em seguida e apenas 23% vendem por sites próprios. Mas o inferno astral do Facebook não fica restrito ao grave problema técnico de efeito sistêmico. A empresa precisa lidar com investigações que miram justamente sobre o domínio que tem no mundo da internet e o impacto que isso tem sobre todo o mercado. E aí, novamente, a rede social enfrenta uma semana difícil. The choices being made inside of Facebook are disastrous for our children, for our public safety, for our privacy and for our democracy. A ex-gerente de produto do Facebook, Frances Haugen, foi ao Senado americano para testemunhar contra a empresa. Com farta documentação, sustentou que a Big Tech fez escolhas desastrosas para a democracia e para a segurança dos usuários, em especial de crianças. Disse ainda que a companhia usa o seu algoritmo para maximizar a atração, apesar de possíveis efeitos negativos, até mesmo sobre a saúde mental das pessoas. And that is why we must demand Facebook make changes. O Facebook contestou o conteúdo do depoimento e afirmou que está comprometido em criar produtos melhores para os jovens e fazer todo o possível para garantir a segurança, a privacidade e o bem-estar dos usuários. Mas afinal, como a companhia alcançou o tamanho poder? E em que medida o seu funcionamento e suas práticas estão dentro das regras do jogo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com o colunista Pedro Doria. Fique com a gente. Pedro Doria, o Facebook, não a rede social, né, mas a empresa conseguiu alcançar um poder muito grande e a gente viu essa dimensão na segunda-feira, né? Eles tiveram um problema sistêmico nos próprios servidores, um problema de origem técnica e interna que acaba atrapalhando a vida de todo mundo. De que forma que essa empresa conseguiu controlar uma rede social gigante, um aplicativo de mensagens gigante que tem esse impacto sobre toda a sociedade? Maltic, vamos lá. Existe uma coisa chamada teoria das redes, que em essência analisa e tenta dar uma explicação para tudo que você consegue na sociedade organizar em rede. Uma rede social é evidentemente uma rede. Essas redes todas, esses sistemas todos, essas plataformas que funcionam na internet, olha, vale para o Google, por exemplo, vale para a Amazon como loja, como a campeã do e-commerce, tudo mais. Uma das coisas que é dito na teoria das redes é o seguinte: quanto mais uma rede cresce, mais ela tende a crescer. Por que isso acontece? Por um motivo muito simples. A utilidade que existe numa rede é você encontrar maior disponibilidade de pessoas, maior disponibilidade de conexões. Então, conforme você vai usando, por exemplo, um mecanismo de busca, aquele mecanismo de busca vai se tornando melhor se por acaso muita gente o usa. Por quê?
quanto mais gente usa, mais sites são selecionados por todas essas pessoas, indicando que site é melhor para ter a resposta X, Y e Z. Quanto mais pessoas usam uma rede social, melhor essa rede social é, porque mais pessoas estarão nela. No fim das contas, o que eu estou dizendo é o seguinte: de acordo com a teoria das redes, empresas de internet tendem a se tornar monopolistas, porque a gente tende a usar apenas uma, onde mais conexões são possíveis de serem feitas. Agora, a partir daí, nós como sociedade vamos ter de descobrir como melhorar essa coisa, como regulamentar esse problema, porque está se tornando evidentemente um problema. Principalmente porque a mesma empresa detém um aplicativo de mensagens. Então, por exemplo, pessoas que têm um modelo de negócio que começa no Facebook, depois vai para o WhatsApp, todo mundo acaba sendo afetado, porque está todo mundo dentro da mesma empresa, né? Isso está dentro da regra do jogo? Isso está dentro da regra do jogo. Essas compras... Veja, o Facebook não criou o WhatsApp. O Facebook não criou o Instagram. O Facebook não criou o Oculus, que é a nova empresa de realidade virtual deles. No entanto, eles foram comprando e adquirindo essas empresas. E o equivalente americano ao CAD, que regula se você pode ou não fazer uma determinada aquisição, aprovou essas compras todas. A internet produziu hoje mais um negócio bilionário. O Facebook comprou o Instagram pelo equivalente a 1 bilhão e 820 milhões de reais. Hoje, a avaliação dentro do Congresso americano é de que houve um erro ali. Empresas de internet não deveriam poder comprar nem concorrentes, mesmo não deveriam comprar empresas de atividades similares. O Google, por exemplo, que é dono do YouTube também porque comprou o YouTube. Essas aquisições fazem com que os efeitos da teoria das redes, os efeitos dessa tendência à monopolização, comecem a criar gigantes que são donas de monopólios em vários setores ao mesmo tempo. Como é que é essa política do Facebook de observar eventuais concorrentes do mercado, ainda que desconhecidos do grande público, e já fazer a aquisição rapidamente para incorporar suas técnicas, seja como aplicativos, ferramentas dentro do que já existe ou mesmo criar novos produtos? Pois é, se descobriu há algum tempo, isso não era algo muito conhecido, mas se descobriu que o Facebook usava seus aplicativos para ler o que acontecia nos celulares das pessoas. Então, não só eles conseguiam ver o que você fazia dentro do aplicativo do Facebook, como eles eram capazes de ver o que você fazia fora do aplicativo, que outros aplicativos você instalava no seu celular, quanto tempo você ficava em cada aplicativo e tudo mais. Esse tipo de tecnologia permitiu ao Facebook, por exemplo, perceber que o Instagram estava crescendo. Perceber que o Instagram estava crescendo e poderia se tornar um possível concorrente antes mesmo que os executivos do Instagram tivessem informação bastante sobre como funcionavam as redes sociais para perceber a possibilidade de alcance deles. Esse tipo de informação privilegiada é exatamente aquilo que leis antitruste chamam de exploração de um monopólio para evitar concorrência, ou seja, abuso da sua posição monopolista. Então, existem tantos truques, sabe, nesse mundo digital que ocorrem sem que a gente tenha sequer ciência de que coisas estão acontecendo nos nossos aparelhos celulares conforme a gente está andando pela vida. Essas empresas, elas sabem crescer. Elas sabem explorar a sua posição monopolista. E os burocratas, e os parlamentares, os reguladores e nós mesmos, com muita frequência, não temos a mais vaga ideia de o que está acontecendo sob os nossos narizes. E aí tem um aspecto técnico que é super relevante. A gente pode pensar, a mesma empresa tem operações distintas que funcionariam de formas distintas. Mas nesse caso o que a gente viu é, na verdade, que o problema sistêmico na rede do Facebook afetou todas as empresas do mesmo grupo, né? Como é que isso pode ser enfrentado? Olha, essa é uma das muitas perguntas de $1 milhão sobre como aplicar a lei antitruste em casos como os das empresas de internet. Veja,
está todo mundo falando sobre a aplicação das leis antitrust, ou seja, chegar lá e quebrar e dividir essas empresas em várias companhias diferentes, com sistemas, com acionistas diferentes, com gestões diferentes e tudo mais. O Facebook sabe que isso está acontecendo. E uma das coisas que o Facebook tem feito no último ano e meio, eles tomaram essa decisão, é integrar cada vez mais o seu sistema. Do que eu estou falando? A questão é a seguinte. Nos anos 1980, quando a lei antitrust foi aplicada na Big Bell, que era a grande companhia telefônica dos Estados Unidos, o que se fez? Se deu ordens para que uma operadora de DDD fosse instaurada, de ligações interurbanas, que hoje é a empresa que a gente chama de AT&T, né, a AT&T, e que várias empresas telefônicas regionais foram assim criadas. Como é que você fazia isso? Muito simples, dividir os prédios. Aqui em Chicago manda essa empresa, aqui em Nova York manda essa empresa, na Nova York uma terceira empresa. Se você divide os prédios, divide a área que cada operadora vai trabalhar, pronto, você instaura a concorrência. Só que com a internet, o Facebook tem como se defender. Eles estão integrando os seus sistemas cada vez mais. Ou seja, é como se você transformasse num software só. Então, o sistema de mensagens do Instagram é ligado ao sistema de mensagens do Facebook, que será ligado ao WhatsApp. Então, o login que você faz no Instagram é o mesmo login que você faz no Facebook. Cada vez mais esses sistemas vão sendo interligados, de forma que se em algum momento uma ordem judicial vier e falar, olha, agora tem que existir a empresa Instagram, a empresa Facebook e a empresa WhatsApp tem que dividir, eles podem se virar e falar, não, mas isso é impossível tecnicamente porque é um software só. A gente pode imaginar que esse caso específico dessa delação da ex-gerente do Facebook pode fomentar esse debate sobre o qual a gente está falando, de, por exemplo, revogar a própria compra do Instagram pelo Facebook, que seria algo tremendamente agressivo do ponto de vista regulatório? Olha, essa possibilidade é uma possibilidade que dificilmente partiria de uma decisão do Congresso. O Congresso pode fazer uma recomendação dessas, mas o mais provável é que uma decisão dessas, se sairia de um caso antitruste dentro da justiça. Não é, Maltic, uma possibilidade impensável, não. Algo assim pode acontecer, muita gente acha que é provável até que venha a acontecer. A questão é a seguinte, demora. A gente está falando de um processo que, uma vez aberto, leva algo como 5 a 6 anos para se completar. Esses processos já foram abertos, só que foram abertos no final do ano passado. Então, cara, tem tempo aí pela frente. I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits. E aí, nessa terça-feira, no Senado, uma ex-executiva do Facebook, a Frances Haugen, fez uma série de acusações muito importantes relacionadas à segurança dos usuários contra a questão do lucro da empresa. Então ela menciona ataques à democracia que não foram devidamente monitorados e eventualmente excluídos pela própria rede social. A gente tem uma série de questões de comportamentos, especialmente de jovens, de meninas, que, segundo ela, foram induzidos de forma inadvertida dentro da própria rede social, e acusações de manipulação de métricas sobre a presença de jovens abaixo de 23 anos dentro da própria rede. Nesse contexto, qual é a gravidade dessas acusações? Um dos termômetros, Maltic, que a gente tem de como os senadores estavam levando a sério o depoimento da Haugen é o seguinte: pela primeira vez, desde que essa série de depoimentos começou 2 anos atrás, de executivos das redes sociais tratando da questão de monopólio e tudo mais no Congresso americano, sempre existia uma divisão entre os parlamentares republicanos e os parlamentares democratas. Todos tinham suas queixas, mas cada um puxava a sardinha para o seu lado e as preocupações eram muito distintas. Pela primeira vez, nesse depoimento da Haugen, tanto os senadores republicanos quanto os senadores democratas estavam seguindo a mesma linha de inquérito, estavam fazendo perguntas com as mesmas preocupações e, obviamente, queriam chegar no mesmo lugar.
Qual é a diferença desse depoimento para todos os anteriores? A diferença é documentação. Pela primeira vez, o Congresso americano recebeu uma quantidade imensa de documentos, de relatórios internos, de slides de apresentações, de pesquisas realizadas por funcionários do Facebook, encomendadas pelo Facebook, dizendo que o Facebook tinha plena consciência de problemas existentes na rede social que o Facebook sempre negou existirem. A diferença é essa, ela está documentada. E a partir daí, o que o Senado pode fazer? Porque esse pode ser um ponto de inflexão importante que afeta a vida de todos nós. Se há uma série de irregularidades que são apontadas pelos executivos, a gente pode supor que a melhoria dessas práticas dentro da empresa também podem nos ajudar, correto? Pois é, podem. A questão, no fim das contas, é o seguinte: o Congresso tem poder de regular. Acima das agências reguladoras, o Congresso Nacional, isso acontece em qualquer democracia, tem o poder de estabelecer leis que ditam como que determinados mercados funcionam. Só que quando a gente fala de redes sociais, há um complicador importante, que é a primeira emenda aprovada à Constituição americana, que foi uma emenda escrita pelos próprios constituintes, pelos próprios homens que escreveram aquela Constituição. E uma das determinações dessa emenda é a seguinte: o Congresso não pode legislar a respeito de liberdade de expressão. Ou seja, o Congresso não pode fazer leis que intervenham de alguma forma naquilo que as pessoas falam ou não falam. Então, o que a Hogan trouxe para os senadores foi uma pista de como regular sem interferir em como que o Facebook trabalha com as conversas que acontecem dentro da sua rede. Que esse é o ponto. E qual é a pista que ela deu? É muito simples. Obrigar esse tipo de companhia a ser transparente, a deixar muito claro como que o algoritmo funciona, a deixar muito claro por que determinadas mensagens, postagens, fotografias, vídeos, não importa o que, áudios, são mais distribuídos do que outros, para que as pessoas possam compreender com clareza por que quando meninas e adolescentes abrem o Instagram, por exemplo, só veem mulheres com corpos perfeitos, peles perfeitas, e não veem pessoas com cara de gente comum, para poder entender por que sempre que a gente abre mensagens a respeito de política no Facebook, por exemplo, mas isso vale também para uma rede social que nada tem a ver com o Facebook, como o Twitter, a maior parte das mensagens são mensagens de ódio a outros grupos políticos, incitando a divisão na sociedade. No fim das contas, as pessoas não percebem que elas estão recebendo um conteúdo que foi pré-selecionado por um algoritmo que tem mesmo a intenção de apresentar ou mundos perfeitos, por um lado, ou então incitar raiva, ódio a pessoas que pensam de forma diferente, por outro. As tecnologias que usam algoritmos são capazes de selecionar padrões que escondem as minorias do mundo virtual. O lance, o caminho que a Hogan está indicando é esse: obrigar as empresas a explicar qual é o critério de edição. Você não está intervindo na edição, mas você está obrigando as empresas a deixarem claro por que elas estão incitando a divisão na sociedade. E mesmo que ao deixar transparente, caso isso seja obrigado às empresas, que naturalmente não têm esse interesse em demonstrar os seus segredos industriais, nesse caso é disso que se trata, e a gente descobrir que de fato a coisa é feita, o algoritmo é feito com o sentido de incentivar esse tipo de prática, tem algo a ser feito na regulação? Você não pode regular o algoritmo. O que você pode fazer é seguir esse caminho ou da divisão da empresa, por conta de se ter se estabelecido como um monopólio, ou então você pode forçar a empresa a deixar claro quais são os seus critérios editoriais. O que você não pode fazer, do ponto de vista legal, nos Estados Unidos, é dizer que critérios editoriais serão esses. Essa engenharia de computação que avançou muito nesses últimos anos e que permite esse tipo de coleta e interpretação de dados, ela não avançou rápido demais, além da capacidade de regulação, ou seja, está distorcido, as regras estariam eventualmente distorcidas em relação à própria realidade das redes e dos aplicativos? Olha, reguladores no mundo todo estão convictos de que nossas regras hoje não funcionam, não conseguem se aplicar para empresas grandes de internet. Mas esse é um mundo, esse é um problema com o qual as democracias vão ter de se habituar.
Entende? Por um motivo muito simples. Esse ritmo de avanço tecnológico, ele não vai ceder. Ele é dado agora. Então a gente vai ter que aprender a funcionar dentro de democracias digitais. E democracias digitais vão ter que, de alguma forma, ganhar eficiência regulatória. Vai ser um tempo até a gente chegar lá. As nossas burocracias são lentas e a tecnologia é muito rápida. Como é que a gente pode individualmente tomar atitudes que nos preservem de alguma forma desse tipo de influência que eventualmente é negativa do que vem das redes sociais? Cara, é muito difícil a gente conseguir se defender de algo desse tipo, e por um motivo muito simples. Essas redes, no fim das contas, esses algoritmos de inteligência artificial, eles já foram descritos como o maior experimento behaviorista da história. O behaviorismo é uma área da psicologia que trabalha justamente para mudar a maneira como nós agimos através de alguns truques de repetição. O que esses algoritmos fazem é entrar nos pontos mais profundos da nossa psicologia humana, descobrir como incitar comportamentos a partir de emoções, e sem que a gente consiga perceber a nível consciente, a gente fica ali voltando para aquela tela de celular, voltando para o mouse, voltando para o clique, e voltando, e voltando, e voltando. A gente está sendo incitado a esse tipo de comportamento por um software que entende exatamente, por analisar milhões de humanos, e eu estou falando de milhões na casa dos centenas de milhões, eu estou falando até de bilhões de humanos. Depois de ele analisar o comportamento de cada uma dessas pessoas e vendo o que faz as pessoas voltarem e voltarem e voltarem, ele começa a ficar nos provocando coletivamente. Está indo, Maltic, para aquilo que os neurologistas, os neurocientistas chamam de o cérebro do lagarto, que é o ponto mais profundo do funcionamento do nosso cérebro. Essa inteligência artificial é extremamente eficiente. Nós não temos armas, porque as únicas armas que nós poderíamos ter seriam a nível consciente. A gente é indefeso, a não ser que a gente impeça esses algoritmos de manipularem nossos cérebros. Pedro Doria, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Abraço, cara. Valeu. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!